O amor aos inimigos, um convite à transformação pelo perdão. Os versículos de Mateus 5, 43 e 48 apresentam um dos ensinos mais desafiadores de Jesus no Sermão da Montanha: o amor aos inimigos. Jesus rompe com a mentalidade comum da época e ensina uma ética baseada no amor universal e incondicional, espelhando o caráter de Deus. A seguir, vamos interpretar e comentar cada versículo em detalhes, com as citações bíblicas completas. Mateus 5, 43. Texto bíblico. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Comentário. Aqui, Jesus faz referência à lei do Antigo Testamento, que ordenava o amor ao próximo, conforme Levítico 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Porém, a expressão odeie o seu inimigo não é encontrada na lei escrita, mas reflete uma interpretação comum da época. Alguns líderes religiosos ensinavam que o mandamento de amar o próximo aplicava-se apenas aos membros do povo de Israel, deixando margem para o ódio contra os inimigos, como povos estrangeiros e opressores. Jesus desafia essa visão limitada do amor e aponta para um padrão muito mais elevado. Mateus 5, 44. Texto bíblico. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Comentário. Jesus reinterpreta a lei e introduz o mandamento revolucionário de amar os inimigos e orar pelos perseguidores. Esse amor não é apenas um sentimento emocional, mas uma escolha ativa de buscar o bem-estar daqueles que nos prejudicam. Amar os inimigos significa desejar o bem para eles e agir de forma que reflita esse desejo, mesmo que eles tenham nos causado mal. Esse amor reflete a natureza divina, que é compassiva e não guarda rancor. Orar pelos perseguidores. Orar por quem nos prejudica é um ato de intercessão que transforma tanto o coração do cristão quanto a situação. Isso demonstra confiança no poder de Deus para mudar corações e trazer reconciliação. Mateus 5, 45. Texto bíblico. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Comentário. Jesus explica que ao amar os inimigos, seus discípulos refletem o caráter de Deus e vivem como verdadeiros filhos do Pai Celestial. Deus demonstra um amor universal ao sustentar a criação e abençoar tanto os bons quanto os maus. O amor de Deus é imparcial. O sol e a chuva são bênçãos indispensáveis à vida, e Deus as concede a todos, independentemente do caráter ou das ações das pessoas. Esse amor transcende a lógica humana de retribuição e nos desafia a agir da mesma forma. Ser filhos de Deus. Amando os inimigos, os cristãos mostram que pertencem à família de Deus, cuja principal característica é o amor incondicional. Mateus 5, 46. Texto bíblico. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Comentário. Jesus desafia seus ouvintes a ultrapassarem o amor limitado e transacional que era comum na sociedade. Até os publicanos, que eram desprezados por seu comportamento corrupto, conseguiam amar aqueles que os amavam. Amar apenas os amigos não exige transformação espiritual. Jesus chama seus seguidores a irem além do básico, praticando um amor que transcende interesses e reciprocidade. Mateus 5, 47. Texto bíblico. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais?
Até os gentios agem assim. Comentário. Neste versículo, Jesus aponta para a prática comum de tratar bem apenas aqueles do círculo social ou étnico mais próximo. Ele desafia seus discípulos a demonstrarem um amor que ultrapasse barreiras culturais e relacionais. Os gentios eram vistos como alheios às tradições e práticas religiosas judaicas, mas mesmo eles demonstravam cortesia dentro de seus grupos. Jesus ensina que seus seguidores devem fazer mais do que o mínimo esperado, espelhando o amor divino que alcança a todos. Mateus 5:48. Texto bíblico. Portanto, vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Comentário. A perfeição mencionada aqui não significa ausência de falhas humanas, mas sim maturidade espiritual e plenitude no amor. Ser perfeito como Deus significa amar sem limites, assim como Ele ama. A perfeição divina. Deus não faz acepção de pessoas e demonstra graça e bondade universal. O chamado à perfeição. Jesus convida seus seguidores a buscarem um padrão de vida elevado, que transcenda o ódio, o egoísmo e a vingança. Reflexão e aplicação prática. Primeira, amar como Deus ama. Jesus nos chama a um amor incondicional e universal, que reflete o coração de Deus. Esse amor não é natural ao ser humano, mas é fruto da transformação pelo Espírito Santo. Segunda, orar pelos inimigos. Orar pelos que nos perseguem não apenas beneficia os outros, mas também transforma nosso coração, libertando-nos da amargura e do ódio. Terceira, ir além do comum. O cristão é chamado a viver de forma distinta, não se contentando com o padrão do mundo. Devemos buscar demonstrar um amor que espante, inspire e transforme. Quarta, imitar o Pai Celestial. O objetivo final da vida cristã é refletir o caráter de Deus. Quando amamos os inimigos, nos tornamos verdadeiros representantes do Pai Celestial no mundo. Conclusão. Em Mateus 5:43-48, Jesus nos apresenta um dos mandamentos mais desafiadores: amar os inimigos. Esse chamado nos convida a transcender nossas limitações humanas, refletindo o amor perfeito e ilimitado de Deus. Não se trata de um amor baseado em mérito, mas em graça, que transforma o mundo ao romper barreiras de ódio e vingança. Este é o caminho para sermos verdadeiros filhos de Deus e vivermos uma vida plena em sua perfeição.